Deixa o like a boss. E lá vamos nós para a leitura do capítulo 1153 de Uma Peça. Um capítulo com coisas curiosas e um possível corte na história. Mas bem, o capítulo começa pela capa que traz o título, O Nascimento do Loki. Além disso, a capa também traz a continuação da história de capa. Dessa vez estamos em Ringo para conhecer a nova daimyo de Ringo, senhorita Kikunojo. Quem também está por lá é uma das chefes da Yakuza, a chefe Ocho. Dito isso, o Kiko parece se dar muito bem com o Yamato. O que faz certo sentido porque a duplinha tem muito em comum. A capa é isso, mas tenho um pensamento sobre essa história de capa que quero expor. Certo ou não, no início, tinha uma visão sobre como o Yamato iria terminar essa peregrinação mais forte depois de aprender alguma coisa, seja lá o que fosse. Obviamente, o Yamato tem muito espaço para crescer, mas em Wano não tem ninguém que sirva de trampolim para esse crescimento. Sendo assim, por que o Yamato está em Wano? Parece sem sentido, mas se olhar do ângulo certo, um sentido vai existir. Se pensar bem, Yamato conhece Wano. Vivia aí desde sempre e já fugiu do Kaido mais de uma vez. Então, o Yamato já deve ter conhecido muito de Wano. Porém, dessa vez existe um diferencial. Essa é a primeira vez que o Yamato está livre. Não precisa se preocupar com os piratas das feras ou o seu pai o caçando pelo país. Antes, sair por Wano era ser perseguido e isso não era um problema só para o Yamato, os lugares que ele passava também eram afetados. Então imagino que o Yamato evitava regiões povoadas com certa frequência, além de ter que lidar com a perseguição do pai e dos piratas. Dessa vez, o Yamato está livre e sem preocupação. Pode ir e ficar onde quiser, sem ter que se preocupar com as consequências. Ele sempre quis ver o Wano livre e agora está aproveitando a sua liberdade para ver como o Wano é sendo um país livre, algo que só existia na época do Oden. Dito isso, a peregrinação não se tornou mais agradável aos olhos. Porém, agora tem um bom motivo para existir. Mas enfim, o meu pensamento termina aqui, e, agora sim, vamos ao capítulo que mostra que para cada 50 pais merdas, uma mãe merda surge no mundo. E bem, o capítulo retorna num passado ainda mais distante. Vemos o Brog que parece um vaso, liderando o Dory e o pequeno Harold. O trio eram delinquentes quando jovens. Curiosamente, o Harold é como o Loki. Toda hora que aparece está segurando uma arma nova. Dito isso, o Harold cresceu se achando. Apesar de não existir isso em Elbaf, o Harold via todo mundo que não era gigante como seres inferiores. O que é muito curioso que isso não exista em Elbaf. Gigantes, aparentemente, não são tratados melhor por terem sangue ancestral. Apesar de que fica entendido que só quem possui a linhagem ancestral possui o direito de governar Elbaf. Nesse caso, o Loki que tem a linhagem mais pura, é o herdeiro do trono mesmo sendo o mais novo. Mas enfim, o Harold está em alto mar, coçando o nariz e entediado com o mundo. Todo mundo é muito fraco, só ele que é pica e os gigantes no navio só concordam. Igual aos amigos de um jogador de futebol que apresentam um programa de futebol. Enfim, nessa de coçar o nariz, o Harold explode alguma coisa com uma catota. Não dá para dizer o que é. Imagino que um navio seja a resposta mais correta. Principalmente devido à fala do Harold de que tudo é pequeno e fraco. Outra opção é uma criatura do mar. Imagino que seja uma criatura do mar, porque se fosse um navio, teria gritos de socorro. A não ser que todos foram obliterados de forma instantânea. E outra coisa que estava esquecendo de comentar é a tatuagem no rosto dele. Em algum momento, cheguei a cogitar a possibilidade de ser tipo um sinal de nascença. Mas agora com o Harold criança, minha ideia foi de TV Globinho. Bem, até aí beleza. O Harold mesmo entediado, seguiu navegando pelos mares até chegar em um reino humano. O reino Bant no Novo Mundo. Ele chegou bem na hora em que uma apresentação de circo acontecia. O mestre de cerimônia gritava ao apresentar uma gigante enorme com chifre de touro. Ele grita que ela tem 10 metros de altura, que sua voz é como trovões e seus passos são capazes de causar terremotos. Vinda diretamente da lendária Elbaf, Ida, a gigante. A Ida, numa jaula, ficou fazendo barulhos esquisitos enquanto a multidão corria. Claramente um show. Qualquer gigante meia-bomba abriria essa jaula como quem amassa um palito de fósforo. Porém, o Harold não percebe isso e fica todo boladinho. Dito isso, a Ida não me parece ter só 10 metros de altura. Vi uma discussão sobre o tamanho dela, 10 metros seria muito baixo para um gigante que tem em média 20. Eu acredito que esses 10 não são a altura correta dela. Isso é um show e a mulher está usando chifres falsos. Ela nem é de Elbaf e está sendo apresentada como sendo. Dito isso, a altura dela poderia até ser menor, já que todas as outras informações são falsas, a altura também seria. Ou seja, ela nem tem 10 metros.
Mas enfim, essa é uma discussão secundária. No final, dependendo da doença de proporção do Oda, ela pode ter 1,60. Além disso, na primeira vez que vi, pensei que ela iria ser a mãe do Loki. Infelizmente, o menino não tem sorte na vida. Bem, voltando à história principal, o Oda dá um belo corte no tempo. Saímos do Harald chateado e na página seguinte ele está todo feliz dizendo: "Eu sou Harald, rei de Elbaf. Agora você pode me adorar por ter salvado sua vida. Como rei de Elbaf, esse é meu dever. Já falei que sou rei." Harald estava muito certo de que Aida iria chamar ele de meu herói, mas a mulher virou em fúria e fez o que ninguém nunca fez nesses últimos 45 anos. Deu um tapão na cara e ainda chamou de merdinha. Para alguém que nunca foi confrontado na vida, tomar um tapa de uma moça bonita foi como flutuar até o paraíso. Não dá para ver, mas ele deve estar todo melado. Inclusive, essa gigante me lembra a atriz do filme, O Meu Primeiro Amor. Um filme triste. Com isso dito, estou achando as coisas meio corridas. Esse ataque do Harald, por exemplo. Como isso aconteceu? O que aconteceu que Aida só conseguiu reagir quando já estava no navio e bem longe da ilha? Num segundo, ela está na gaiola e no seguinte, ela está no navio. Magia pura. Entretanto, não é um corte muito agressivo, porém, acho que existe um corte bem agressivo em Elbaf. E esse corte é no Reino Celestial. Acredito que era para ter todo um rolê envolvendo a linhagem ancestral e as linhagens impuras de gigantes que simplesmente foram retiradas. Mas, vou segurar isso para comentar mais na frente. Voltando um pouco, o Harald se apaixonou pela Ida aqui. Amor a um tapa. É por isso que ele faz essa carinha, ele não conseguia entender o porquê estava achando bom. Em seguida, a Ida manda o navio voltar. Foi muito vacilo bater no pessoal, mas por uma sorte nunca antes vista, ninguém morreu. Ou o Oda omitiu essa informação para fazer o Harald ser menos ruim. Porém, o reizinho não se ajuda e se nega a voltar. Onde já se viu, o rei dos gigantes se desculpar com pequenos bonecos brincando num minúsculo reino. Ele foi malcriado e recebeu como presente uma surra. Dessa vez, Aida foi de soco para socar juízo na cabeça dele. A moça é um talento quando o assunto é ensinar. Os seus métodos funcionam. Depois da surra, ela explica o que estava acontecendo. Esse pessoal salvou ela de um naufrágio, a resgatando e cuidando dela. Quando recuperada, ofereceram um trabalho que ela aceitou. E desde então ela virou a gigante selvagem de Elbaf. Ida se explicou e depois decidiu destruir e triturar a soberba do Harald. Ela virou para ele e cuspiu verdades. Bonequinhos, seu merda, tá se achando só porque é grande? Tá pensando que é alguma coisa, seu lixo? Tu só teve sorte de nascer numa família rica. Se não fosse esse sangue ancestral, nem rei seria, babaca. E é por isso que o mundo vê todos os gigantes como selvagens, por causa de gente como você, mimadinho de merda. A moça é tão sinistramente venenosa nas palavras que o Harald simplesmente não tem o que dizer. Ele só absorve tudo, olha para o céu e se pergunta: eu só tive sorte. Nesse exato momento, ele começou a repensar toda a sua vida e percebe que, realmente, ele só teve sorte. Ainda assim, ele é muito cabeça dura. O navio retorna e Aida vai ajudar a reconstruir a cidade enquanto o Harald se esconde no navio. Os guardas não achavam que o rei iria dar mais importância a isso, e já estavam perguntando: e aí, meu rei, quando a gente vai? Porém, Ida tem poder. Apesar de não ir ajudar, Harald mandou os guardas ajudarem. Isso aqui, para quem conhecia o Harald já foi surpreendente. E falando de coisas surpreendentes, esse quadro do Harald. Ele se parece com alguém, mas não tô lembrando quem. Tem toques de Kaido, Mihawk e mais alguém, mas enfim. Com a chegada dos gigantes para ajudar, podemos ver que Aida possui a altura padrão dos gigantes. Dito isso, até agora, os mais baixos dos gigantes que apareceram têm por volta dos 15 metros. E para mim, qualquer um que passe dos 20 é porque tem sangue ancestral. Ou seja, quanto maior, mais pura é a linhagem. Mas enfim, o Harald acaba sendo convencido, e nessa cena ele se parece muito com o Kaido. Enfim, ele foi doutrinado pela Ida e finalmente foi se desculpar pela merda que fez. E depois do perdão, uma grande festa acontece. E nessa festa, o Harald aprende com Ida que não há nada nesse mundo que mereça ser desprezado. Em pouco tempo, a Ida ensinou o Harald a ser gente. E bem, não são explicados os motivos, mas ela acaba seguindo viagem com o Harald. Durante a viagem, descobrimos que ela veio do Mar do Sul, mesma região do Saulo. Ela não explica os motivos, mas alguma coisa aconteceu e ela teve que ir para o mar. Isso é um pouco obscuro. Ela só conta bem por cima e, quando diz que foi para o mar, o Harald usa um termo bem interessante. Primeiramente, esperar-o oficialmente para ver se o termo se mantém.
Dito isso, Harald pergunta, e foi, tu foi para o mar e passou pela serpente de sangue. Massa vice. Aida não entende e pergunta, serpente, quer dizer, a linha vermelha, se é, passei mesmo. E agora não consigo voltar para casa. Aí, nisso, tem 2 pontos. O primeiro é o termo serpente de sangue, que foi vista como uma possível confirmação para a serpente do inferno que aparece no livro sagrado. Acredito que seja uma referência. Passaram a chamar a linha vermelha de serpente de sangue como uma referência à serpente do inferno. Outra possibilidade é ser um termo comum mesmo. Igual ao reino do céu, o Haki era chamado de mantra. Dito isso, o segundo ponto interessante é o que aconteceu com a mãe do Hairudin. Ela está no novo mundo, ou seja, teve que passar pela linha vermelha e o reino do povo do mar. Não é uma viagem que se faz de bobeira. E, pela fala dela, não parecia fazer parte do plano nunca mais poder voltar para casa. É esquisito, tem coisa aí hein? Infelizmente, o Oda parece estar um pouco acelerado. Enfim, o navio navega pelo novo mundo enquanto eles conhecem povos diferentes. Pelo menos 2 ilhas habitadas por humanos aparecem e o Harald aprende a interagir com esses povos com mais respeito. E nesse meio tempo, na malandragem, ele convence a Ida a visitar Elbaf. Ida aceita enquanto os guardas estão em choque. O rei mudou depois de uns tapas. Claramente, o Oda trazendo o tema de sadomasoquismo para a obra de forma fina. Quebrando tabus ao mostrar o Harald, um gigante que gosta de apanhar. Porém, alguns gigantes acham que a mudança do Harald é passageira. Mal sabiam eles que o Harald nunca mais viveria sem apanhar na vida. E 4 anos depois, de volta a Elbaf, Harald fez uma declaração para todo o reino. Declarando que estava decidido a pagar por todos os pecados que cometeu. E, obviamente, ninguém acreditou. Pessoal saiu procurando as câmeras, só poderia ser pegadinha das braba. Porém, ele revelou que pretendia ser um rei que iria viajar e conhecer novos povos e novas culturas. Buscando absorver conhecimento e tornar Elbaf ainda mais rica. E quando ele diz isso, alguém grita. Muito bom, muito maneiro isso aí tudo. Legal mesmo, mas, por exemplo, o Dory e o Brog estão aí, né? Eles estão arrumando briga com Deus e o mundo. No entanto, o Harald não vê isso como ruim. Conhece esses cara desde menorzinho. Eles sempre foram diferentes de mim. Guerreiros de verdade que seguem um código de honra e, diferente de mim, nunca maltrataram ninguém. Sempre trataram as pessoas bem. Na verdade, ele diz que a dupla sempre foi amigável com os humanos. O que faz parecer que só existem humanos no mundo, né? É esquisito, se bem que não foi mostrada nenhuma interação com outros seres além dos humanos. Será que, 100 anos atrás, os outros povos não eram tão comuns no mundo? Poderia ser algo mais simples e os gigantes verem todos como humanos, porém, ainda nesse capítulo, ele fala sobre sereias e o povo tritão. Ou seja, é possível que, há 100 anos, os humanos eram maioria e só recentemente que outros povos começaram a aparecer e se proliferar pelo mundo. De qualquer forma, depois de passar pano para os amigos, o Harald fala que saber se defender não é um problema. O problema é só usar a força para negociar. O que mostra que o rei, pelo menos no início, não era um completo pacifista. Em algum momento isso vai mudar. Dito isso, já aqui nessa página, a 9ª contando com a capa e terminando na 11ª, mais ou menos por aí. Aqui já começa um possível corte que o Oda deu em Elbaf. Porque há 105 anos o Joru estava vivo e, ao lado do Jaru, os dois eram os mais velhos gigantes. 2 velhos com sangue ancestral. Eles aparecem e comentam como Elbaf tem sorte e também demonstram admiração pela mudança do Harald. Até aí, tudo bom e lindo. Essa duplinha de aposentados são os anciões de Elbaf e, até então, os únicos anciões de Elbaf. Foi assim aqui, foi assim no incidente da Big Mom e está sendo assim agora durante a invasão do governo. Não foi mostrado nenhum outro ancião além desses 2. E já era de conhecimento que o Harald não podia casar com a mãe do Hairudin por ela não ser de Elbaf. E nesse capítulo descobrimos que o problema não era esse, o problema era a linhagem dela. Mas bem, as coisas acontecem. O Harald passa a viajar cada vez mais e a Ida o acompanha. O rei aprende a negociar e a Ida também parece ensinar várias coisas, como, por exemplo, trocar diplomatas. O que o Harald conhece como trocar reféns. Em resumo, é a mesma coisa, porém, diplomatas têm mais dignidade. Pois bem, 28 anos depois, o relacionamento deles só avançou, com o rei apanhando cada vez mais ao ponto desse romance dar frutos. Nasceu Hairudin, e o rei, que não tinha tomado nenhuma atitude até aquele momento, decidiu que iria se casar. E nesse momento, surgem 4 anciões em forma de sombras que nunca apareceram antes e nem nome têm, para dizer, vai casar porra nenhuma. Tá pensando que é quem?
A realeza de Elbaf só pode ter sangue puro, seu lixo. E o Harald, revolucionário como é, abaixou a cabeça e aceitou tudo caladinho. Desde esse dia, ele nunca mais apanhou. Dito isso, daqui a pouco o Harald vai reclamar como o governo mundial interfere no mundo, impedindo que as nações sejam realmente livres. Legal ele querer mudar as coisas, mas aí, quando o assunto é o casamento dele, o pivete só aceita o que 4 velhos sem nome decidiram. Não é à toa que não conseguiu fazer nada. Em Elbaf ele é famoso, mas duvido que existam humanos vivos que saibam quem é Harald. Os gigantes também não deram seguimento ao que o rei começou. Depois da morte dele, Elbaf meio que voltou a ser o que era, uma nação isolada. A diferença é que não existe mais um foco no treinamento de guerreiros. O que é meio triste, porém, ele mereceu. Não só aceitou que um grupo de pessoas de sombra decidissem com quem iria casar, como aceitou que Aida e o filho fossem isolados na Vila dos Pescadores. O famoso cara que na rua é gente fina, mas em casa é um merdinha. Mas enfim, o casamento não acontece e Aida tem que se contentar com o que tem. Ela diz que tá tudo bem, que faz parte da cultura. Mas, a verdade é que não tinha muito o que fazer, ela já estava presa em Elbaf. O Harald não parece ter tentado mudar nada, só aceitou e seguiu vivendo. Essa falta de compromisso levou os anciões de sombra a retornarem e junto veio a sua nova esposa, a qual o Harald só aceita. Ele poderia muito bem não aceitar se casar, mas ele não pode ir contra a cultura. Se para se casar fosse necessário pegarem espadas, aí ele voltaria a ser a favor de lutas e mais lutas. Enfim, voltando para o rei que não consegue controlar a própria vida e acha que vai mudar o mundo. Temos a entrada da sua futura esposa, Istrida, filha de Deus sabe quem e vinda da Vila do Saque. Tudo o que sabemos é que o pai é alguém importante, entenda, bisneta de algum ancião. E outra, fiquei com a impressão de que a Vila do Saque fica em Elbaf. Vi comentários sobre como ela vinha de fora, mas vendo com atenção, parece que foi uma interpretação errada. E, além disso, antes de entrar na personalidade de jovem mística e herdeira que ela tem. Muito se falou na possibilidade dela ser uma espiã do governo. A mulher surgiu do nada, filha de alguém importante que não tem nenhuma sombra. As roupas não parecem vir de Elbaf também, parece uma odalisca de alabasta. E tudo isso parece esquisito, porém, acho que a resposta é simples. Isso é um problema que o Oda criou lá no passado da Big Mom. Quando ele só apresenta o Jaru e o Joru, e mesmo quando a Big Mom perde o controle, os únicos anciões que são vistos são esses dois. Encaixar mais anciões na história já se torna complicado. E aí, o que eu acho que o Oda estava pensando em fazer em Elbaf? Eu acho que iria existir uma segregação dentro de Elbaf que iria separar os gigantes com sangue ancestral dos que não têm. Essa questão do casamento do Harald e essa questão de que a família real só pode ser formada pela linhagem ancestral. Isso tudo é resquício de uma trama que foi descartada. Porque, se pensarmos bem, Elbaf foi construída para isso. Apesar do país ser dividido em 3 reinos, os gigantes, supostamente, só vivem em 2 deles. Dito isso, o número 2 segue forte com os 2 gigantes mais velhos do país que foram os piratas. Segue com os herdeiros dessa bandeira pirata, com o Dory ao lado do Brog e, atualmente, temos o Loki e Hyrudin. O que faz o número 2 ser bem marcado em Elbaf. Aí eu pensei, é bem provável que, na origem de Elbaf, Oda pretendia separar o país. O reino celestial seria dominado por gigantes com a linhagem ancestral e o reino do sol seria governado por gigantes comuns. Em algum momento, ele matou essa ideia. Ou porque não queria esticar a história, ou porque não conseguiu encaixar isso. Desde as memórias da Big Mom, que gigantes com linhagem ancestral já não eram comuns. E mesmo agora não são. Pelo menos, não esses gigantescos como Loki e Jaru. Gigantes como Loki parecem muito mais uma exceção. Para povoar um reino inteiro, a quantidade de gigantes com 30 metros para cima seria absurda. Esses gigantes seriam as verdadeiras armas de Elbaf. Nesse caso, mesmo que tivesse um rei do Reino do Sol, essa pessoa não teria autoridade de verdade, seria no máximo um representante da vontade de cima. Além de ser tratado como um ser inferior por não ter uma linhagem pura. Porém, como essa trama foi supostamente cortada, o máximo que a gente tem são esses anciões de sombra, sem nome e voz própria. Se fossem trazer nomes, iria ter que trazer toda uma história e explicação do porquê desses anciões serem obcecados pela linhagem pura. Isso certamente iria caminhar na direção de um conflito interno entre gigantes de puro sangue contra os gigantes comuns. Acredito que o Oda optou por cortar isso, seja pela necessidade de terminar mais rápido, ou por não ter conseguido encaixar isso na história. Não é à toa que o reino celestial parece estar sobrando. Mas enfim, voltando para a Istrida.
O que acho que ela é? Eu acho que ela é uma herdeira de uma família rica que, para se ocupar, começou a estudar qualquer coisa e virou uma adulta mística. Essa arte dela parece ser algo inspirado no Feng Shui, porém, não parece ter poder real. Fora isso, ela parece ser uma pessoa acostumada a viver no luxo e vem de um clã muito rico. Pessoal saiu com um cavalo mutante de 8 patas. O animal é gigante, é grande o suficiente para o Harold parecer um ser humano normal ao lado de um cavalo comum. A Estrida o chama de cavalo da sorte e o seu nome é Asla. Esse cavalo com certeza comeu um fruto in. Será que não? Fora isso, estou a curiosidade em pessoa. Quero muito entender o porquê o Loki decidiu passar o pangaré. O pé de pano parece tão inofensivo, né? Enfim, como disse, a Estrida está acostumada com riqueza. Antes mesmo do casamento, ela já estava mandando o pessoal levar os tesouros do castelo para o quarto dela. Exigiu também que todos os utensílios fossem trocados para versões de prata. Até porque, não adianta ser rainha se não for para comer em prato de prata. Se eu fosse ela, exigia pratos de ouro. Mas enfim, o casamento acontece porque o rei é meio foda-se e a nova rainha tomou de conta do castelo. Nessa época, o rei se tornou um pai ausente. Aos 84 anos, o rei estava acabado, mas já já ele se recupera. Enfim, aos 84, o rei continua navegando cada vez mais longe de Elbaf. A desculpa é conhecer o mundo, mas a verdade é que ele está fugindo de casa. E nessas viagens, ele foi parar em Wano. Não fica claro se ele entrou no país, mas ele conheceu pessoas lá. O narrador também comenta como as pessoas ficavam admiradas com o conhecimento de navegação que Elbaf possuía. Além disso, também vemos o rei trazendo de volta para o reino o que aprendeu e viu enquanto estava viajando. E é muito massa esse ponto porque ele fala sobre o nascimento do príncipe Neptune. Ele comenta como foi conhecer o reino no fundo do mar. E outra coisa que tenho que comentar é sobre a estrela chamada Polestar. Vi algumas ideias sobre como essa estrela poderia ter um significado mais profundo. Pode ser, não nego. Porém, pode ser só uma dica de navegação e ponto. Mas, como teve um nome para a estrela, é possível que ela realmente retorne em algum momento. Mas bem, o tempo passou e, quando Harald tinha 91 anos, nasceu Loki. Aí você já vê que o Harald pode ser muitas coisas, mas pai presente, ele não é. Enquanto navegava em mais uma das suas longas expedições, nasce o príncipe Loki que já chegou ao mundo sozinho. Então, toma, o Loki possui olhos demoníacos. Por que será que o olho do pivete é tão diferenciado? Será que o sangue do Loki é tão puro que ele nasceu com os olhos ancestrais? Será que esses olhos dão alguma habilidade? Dito isso, o mais curioso nem são os olhos do Loki, nessa cena, o mais marcante é a reação da Estrida. É muito claro que ela é a única que estranhou os olhos do Loki. Antes dela ver o bebê, ninguém parecia se importar. O que me leva a pensar, será que ela sabe alguma coisa sobre os olhos? Porque assim, beleza que olhos iguais a esse não são comuns, mas olha para o mundo. Ela acabou de dar um cavalo de 8 patas para o rei. No mundo existem pessoas com rabo de peixe. Sabe, um par de olhos diferenciados não é o fim do mundo em lugar nenhum. Então assim, é meio esquisito a resposta dela. E outra coisa que vale a pena acrescentar, para quem acha que a Estrida possa ser uma espiã. Tem que olhar para as atitudes dela. As coisas não batem. Depois de amaldiçoar o bebê, como só pessoas horríveis fariam, ela joga o bebê no submundo. Vou abrir um parêntese aqui. Isso virou um teste de DNA que confirmou o parentesco do Kaido e Rei Harald. Kaido sobreviveu depois de pular de uma ilha do céu, o Loki sobreviveu depois de ser jogado no submundo, logo, eles são irmãos. Até concordo que exista um parentesco, mas não é por isso. Fora que, as chances de Harald e Kaido serem uma Nami e Shirahoshi da vida, é possível. Voltando para a atitude da Estrida, se ela fosse uma espiã do governo, o próximo passo seria falsificar a morte do Loki e o mandar para o governo mundial. E isso claramente não foi um plano, ela jogou o Loki contando que ele não iria voltar. E ela nem pretendia ficar em Elbaf, ela joga o Loki e já planejava fugir de volta para casa carregando os tesouros do reino. Ela só desiste porque o Loki volta. E o pivete volta cheio de ódio. Me jogaram, seus arrombados, agora vocês vão ver o que o pai é capaz. O bebê não só sobrevive à queda, como consegue derrubar algumas criaturas antes de escalar a árvore do mundo. Dito isso, a síndrome do Naruto é muito forte em Elbaf, né? De um lado, Hyruujin que teve a mãe ignorada por não ser uma puro sangue. E graças a isso, nunca foi aceito como príncipe, sendo tratado como uma criança comum. Do outro, temos o Loki, que mal nasceu e já conheceu o ódio. Teve a pior mãe do mundo e, graças a ela, se tornou o príncipe amaldiçoado. Essa porra marcou tanto o pivete que até hoje ele esconde os olhos.
E mesmo assim, essas duas pragas morrem e matam por Elbaf. É isso, tem gente que é isso. Nasceu para se fuder e achar bom. Mas enfim, Loki subiu à árvore do mundo cantando o oitavo anjo, no puro ódio, cheio de revolta. E o retorno do Loki foi provavelmente o motivo da Estrida ter ficado. Falsa como é, deve fingir na frente das pessoas que adoram o Loki enquanto é uma escrota longe dos olhos do povo. Dito isso, às vezes, as pessoas ruins são castigadas e a Estrida ficou doente. Não é dito qual é a doença e nem é dito se ela morreu. Porém, acredito que as duas mães já fizeram a passagem. O Oda não é do tipo que deixa mães vivas. O que, inclusive, a Ripley tá correndo um perigo sério. Dito isso, como ninguém citou a mãe do Loki, sendo ela a pessoa que mais odeia ele. E, como o Hairudin não parece preocupado com a segurança da própria mãe, imagino que as duas já se foram. E com isso dito, existe uma passagem de tempo aqui. Não fica claro quanto tempo se passou, mas existe uma separação temporal entre o Loki escalar a árvore e a Estrida ficar doente. A profecia sobre o rei ser morto pelo próprio filho. Eu acho que é mentira dela. Acho que ela inventou essa porra. O pessoal passou a acreditar por causa do incidente que acabou confirmando a profecia. Mas enfim, enquanto a rainha tenta matar o Loki, só por causa dos olhos do garoto. O Harald estava preocupado com o governo mundial se intrometer demais nas coisas. Só porque Elbaf não é afiliado, o governo mundial quer dizer com quem posso ou não negociar. Ele tá muito chateado enquanto os filhos vivem o inferno em casa. Um pai desses, onde que compra? A única pessoa legal nisso tudo é a Ida, ela queria que o Hairudin e Loki se desse bem. Pelo comentário, ela viu o Loki e o achou fofinho. Sem se importar com os olhos do garoto. Infelizmente, faltaram idas e vindas na vida do Loki e, com o apoio da própria mãe, o príncipe recebeu inevitavelmente o apelido de Príncipe Amaldiçoado. E pelo comentário da narradora, o Loki não deve ter feito metade do que dizem. Imagina o que a mãe não deve ter inventado. E a mãe falando, ninguém iria pensar que seria mentira. Em que mundo uma mãe iria tratar o filho mal? Enquanto isso, incêndio na floresta, Estrida chega e diz, foi o Loki, todo mundo acredita e o pivete nem tava lá. Imagino que seja algo assim. E se não é, vamos supor que o Loki queria destruir Elbaf. Na moral, eu tô com o pivete. Foda-se, destrói essa merda. Começa pelo rei, esse merda que quer aprender cultura e deixa os filhos na merda. Vai aprender cultura na martelada. Olha a expedição do meu martelo até a sua cabeça, seu merda. Enfim, o capítulo foi insano. Agora que concordamos que o Loki tem razão e Elbaf precisa ser destruída, posso terminar o vídeo em paz. E tchau. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.